Boa noite. Que Jesus esteja nos protegendo e nos dando forças nesses momentos difíceis de isolamento social. Este vídeo foi baseado no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E tem como base o capítulo 5, Beneficência Esquecida. Foram 91 sessões mediúnicas para a construção desse livro, onde as pessoas traziam perguntas do Livro dos Espíritos e o Emmanuel ia fazendo comentários. E a pergunta relacionada a esse texto é a 920, lá da parte das esperanças e consolações das penas e gozos terrestres. Então essa pergunta o Kardec faz para os espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Nós podemos ser felizes 100% do tempo? Nós temos aqui uma felicidade absoluta? Bom, se a gente observar a nossa vida, a vida das pessoas, aqueles que nos rodeiam, a gente percebe que não. E foi isso que os espíritos responderam. Que não. Por isso que a vida lhe foi dada como uma prova ou uma expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A doutrina espírita vem nos revelar que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Simples na moral e ignorantes, sem conhecimento algum. E que a gente encarna com o objetivo de passar por experiências. E essas experiências vão nos ensinando e nos desenvolvendo. Nós vamos aprendendo a ser bons, a amar, né? A conhecer todas as coisas. E desenvolver o nosso lado moral e o nosso lado intelectual, com o objetivo final de um dia nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros. E todos nós chegaremos lá, não tenham dúvidas. Usando o nosso livre-arbítrio, quando passamos por essas experiências, tomamos decisões que podem ser boas ou ruins. Podemos causar algum problema para nós ou para os outros. Por causa da lei de causa e efeito, que diz que somos responsáveis pelo que fazemos, quando erramos, temos que reparar as nossas faltas para conosco e para com os outros. E isso que constitui o que chamamos de expiação. Segundo o dicionário, expiação que significa cumprimento de lei ou purificação dos crimes ou faltas cometidas. E esse sofrimento, ele é uma causa de aprendizado. Quem gostaria de repetir um sofrimento grande? Ninguém, né? Então, quando não cometemos mais o mesmo erro e acertamos, vamos fixando isso no nosso íntimo. E por isso desenvolvemos uma virtude. Estamos então evoluindo. E nossas experiências nos serão dadas agora como provas, para que a gente continue sempre e sempre o nosso aprendizado. Mas como suavizar os males e sofrimentos e ser tanto feliz quanto possível aqui na Terra? Essa é uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, na questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ou seja, quando todas as pessoas se preocuparem com o próximo, em o que o outro está passando, e poder ajudá-lo, a gente não vai ter mais sofrimento, a gente não vai ter mais fome, a gente vai ter um mundo melhor. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, pelo menos alguns momentos de felicidade nós podemos ter, nos é dado, nos é permitido, momentos que nos deixem bem, que nos completem pelo menos por um pouco espaço de tempo? Os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande
quanto comporte a sua existência grosseira. O Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos. Ele diz assim: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, seguindo nessa linha, nós podemos imaginar ou perceber que somos espíritos eternos e que chegaremos a ser espíritos puros. Isso nos dá um conforto, porque percebemos que o que estamos passando aqui é temporário. É como a gente planeja uma viagem, né, para um lugar muito bom, né? Só que a gente, quando está a caminho, por ser uma viagem longa, a gente precisa fazer umas paradas. Imagine que a gente para numa hospedaria não muito boa, uma cama dura que range, aquela água fria, né? Comida não muito boa. A gente pode ficar desconfortável, mas a gente sabe que é uma parte de um caminho e que o fim vale a pena. Aonde a gente vai chegar vale a pena. Então, essa passagem na hospedaria é momentânea, né? É passageiro. A mesma coisa na nossa vida, né? Os nossos sofrimentos vão passar. As nossas angústias, as nossas dores, as nossas doenças são passageiras, são uma noite numa hospedaria para chegar num lugar melhor, né? Também diz ela, pela lei de causa e efeito, que quando nós plantamos, nós temos que colher. Quando a gente abusa, nós mesmos somos punidos pelo nosso abuso. Não é Deus que castiga. Então, como a gente come coisas exageradas, coisas que não nos fazem bem, isso vai gerar um reflexo no nosso corpo, né? Uma dor de estômago, nós vamos ter problema de pressão alta, né? De coração. Isso devido aos nossos hábitos. Mesma coisa, se a gente sente muita raiva, ansiedade, pode afetar uma gastrite no estômago, por exemplo, né? Então, a Kardec nos diz que a gente pode ter os nossos problemas nas causas desta vida ou de vida anterior. Se a gente procurar nessa vida uma causa de um sofrimento e a gente não achar, então é de alguma vida anterior. Porque Deus, ele é eternamente justo e bom. E ele não deixaria nenhum filho dele sofrer sem precisar. Se estamos passando por determinadas situações, determinados sofrimentos, é porque nós precisamos para o nosso amadurecimento. Bom, Kardec continua no seu comentário. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos para outro mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Eu gosto muito de uma analogia desse caminho reto, né? Imagine que nós temos esse caminho para chegarmos à perfeição. Um caminho de luz, um caminho construído, lógico, que com suor, com trabalho, não é um caminho fácil. Mas se a gente seguir nesse caminho, a gente vai, né, ser feliz. Mas por causa dos nossos defeitos, a gente acaba se desviando desse caminho. Muitas vezes a gente sai dessa estrada. E quando a gente sai da estrada, a gente vai para um desvio,
né? E a gente precisa, então, por causa das nossas faltas, retornar a esse caminho reto. Só que quanto mais a gente vai se afastando, mais difícil fica. A gente passa por um buraco, passa por um pântano. Cada erro que a gente vai cometendo vai ficando mais difícil esse retorno. Só que o retorno é pelo mesmo caminho que a gente veio. Então, se a gente cavou um buraco, a gente vai ter que voltar por esse buraco, né? Esses desvios, tem gente que fala a palavra como se fosse a palavra pecado. Eu gosto mais da palavra desvio mesmo, né? Mas, então, a gente pergunta, o que é preciso para sermos felizes? Nem que seja um pouco, né? Como que a gente pode ter mais felicidade? Kardec, na pergunta 922, diz que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um consiste a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha que interessante essa pergunta. Porque a felicidade é relativa para cada um. O que me torna feliz pode não tornar para o outro, né? Talvez felicidade para mim seja ter um carro novo na garagem, uma casa bonita, né? Para outra pessoa possa ser ter saúde. Talvez para uma outra pessoa pode ter um bom emprego, né? Uma renda no final do mês. Então, os espíritos respondem sobre essa felicidade que possa ser comum a todos os homens. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se todos tivessem o mínimo possível para poder sobreviver e não passar fome, isso seria o necessário para a vida. Tudo mais que vem é relacionado a cada um. Tem gente que para ser feliz precisa de mais, tem gente que para ser feliz precisa de menos. Mas para todos, que todos possam ser minimamente felizes, a gente tem que ter o mínimo para sobreviver. E a consciência tranquila significa a gente chegar no final do dia e sentir que não transgrediu as leis de Deus, não fez mal para ninguém, não precisou ofender ou maltratar ou humilhar alguém. Então essa consciência tranquila é o mínimo. E a fé no futuro, porque a fé em algo para frente, ela nos dá força e esperança. As pessoas que acham que não vai ter coisa melhor lá na frente, que as coisas não vão mudar, que as coisas vão ficar boas, são pessoas que perdem a esperança na vida. E muitos são, inclusive, levados ao suicídio. Bom, mas então como devemos fazer? Como achar essa felicidade aqui na Terra? O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na questão 51, nos oferece informações a respeito dessa felicidade. Ele diz: a procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Olha aí o primeiro aspecto da felicidade. Dever cumprido é um motivo de felicidade. Por mais agressivos que se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que recomenda o bem para todos. Sempre que puderes, o quanto puderes, seja onde for, cumpre assim seu dever, e tomando da terra somente o necessário, a própria manutenção, de modo que não te apropries da felicidade dos outros, estará atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Olha que legal. Então já podemos identificar a ligação que o Emmanuel faz da felicidade com a beneficência. Porque, além de cumprir o nosso dever corretamente, felicidade é a prática do bem ao outro,
fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Seguindo com essa ideia, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, parte 2, espíritos felizes prestam depoimentos. E um desses depoimentos, a Condessa Paula, ela diz que foi muito rica numa encarnação anterior. Mas em decorrência de várias experiências que ela já teve em outras encarnações, ela aprendeu a conviver com essa riqueza. E fez todo o bem quanto era possível ela fazer. Daí ela diz que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, mas nos benefícios que se pode prestar ao próximo. Vocês já perceberam que quando a gente ajuda alguém, a gente sente uma sensação muito gostosa? É uma emoção, algo que vibra diferente na gente. É muito gostoso de sentir. Isso a gente chama de um relâmpago de felicidade, que a gente gostaria de perpetuar por toda a nossa vida. Mas por que a gente não é feliz em todos os momentos? Porque a gente não consegue fazer o bem em todos os momentos. Isso a gente ouve falar dos espíritos superiores, que é o que acontece nos mundos perfeitos. Eles já têm essa sensação de estar ajudando ao Pai sempre. Nós ainda não conseguimos. Tem gente que só sente isso a cada 6 meses. Tem gente que consegue um sentimento desse uma vez por mês. Tem gente que participa de trabalhos assistenciais semanais e já consegue semanalmente esse sentimento. Tem gente que diariamente, né? Cada ação boa dessa é como se fosse um clique de acender uma luz, né? Cada vez que a gente ajuda o próximo. E os espíritos superiores é como se tivessem essa luz acesa o tempo todo, servindo a Deus. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai fazendo mais o bem, a gente vai sentindo mais essa sensação. Esse relâmpago vai se aumentando, até chegar ao ponto que a gente vai conseguir ter essa sensação plenamente. E isso vem através do trabalho e do esforço. Continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, Adolfo, o bispo de Argel, nos traz uma explicação sobre essa sensação que temos, que estamos falando até agora. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo que contém de grande e de agradável, a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que se podem comparar a essas festas jubilosas de intenso contentamento, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados, angustiados e atormentados, brilharem subitamente de esperança, porque com falta de pão os desgraçados ouviam os seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que como um punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Que linda essa mensagem. Então, aí a gente pergunta, o que é a beneficência? A beneficência é a ação de fazer o bem,
de praticar o bem, de beneficiar o próximo. Também é um dos sinônimos da caridade. Bom, mas o que é o bem? Porque o bem para mim, ele pode não ser o bem para o outro. Para mim, eu posso estar pensando que estou fazendo um bem, que estou fazendo alguma coisa e que pode estar prejudicando o outro. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Mas o que fala a lei de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que tiver a ver com o amor e o benefício ao próximo é o bem. Mas então eu pergunto, quem faz o bem é bom? O traficante, por exemplo, que leva a droga para muitos lares, que destrói muitos lares, né? Ele ajuda a mãe dele, por exemplo. Então ele é bom? Não, né? Nem sempre quem está fazendo um ato de bondade é bom. Então existe uma diferença. O bem, ele é sinônimo de beneficência. E ele é uma ação de fazer um bem. E é diferente da bondade, que é sinônimo da benevolência, que é uma virtude. Para nos tornarmos bons, temos que começar a praticar o bem, o mais que pudermos. Então, fazer o bem vai, com o passar do tempo, nos tornar bons. Mas a gente precisa ir se modificando internamente. Cada bem que a gente faz é um degrauzinho, até chegarmos a desenvolver a virtude da bondade. Mas qualquer um pode fazer o bem, mesmo aquele que não tem nada, como a gente já viu no Evangelho. Todos podem fazer o bem. Só para deixar claro, eu posso estar no centro espírita, ajudando as pessoas, confraternizando com os irmãos, e quando saio de lá, entro no carro, a primeira fechada, eu já me irrito, já saio dos trilhos, né? Quer dizer o quê? Que o fato de eu fazer o bem não diz que eu sou bom, mas à medida que eu faço o bem por muitas e muitas e muitas vezes, eu vou me modificando interiormente para um dia chegar a ser bom, a desenvolver a virtude da benevolência. Um exemplo disso é o exercício físico. Muitas vezes a gente precisa, aliás, sempre, né? E a gente se inscreve lá numa academia. A gente vai a primeira vez, nossa, que sacrifício, como é difícil, como é suado. Depois, no outro dia, a gente está cheio de dor, a gente não consegue levantar um braço, né? É assim. A gente vai à segunda, vai à terceira, com muito sacrifício. Daqui a pouco passou uma semana, passou um mês, a gente já se acostumou. E a gente percebe o quanto bem faz a gente fazer um exercício continuamente, né? A ponto da gente não conseguir mais ficar sem fazer. A mesma coisa é com a beneficência. A gente não está acostumado, mas a gente precisa entender que para a gente chegar a ser feliz de verdade, a gente precisa praticar o bem. Então a gente precisa começar.
Mesmo que a gente não queira, ter um dia que a gente está cansado, hoje eu não vou, vamos se esforçar, porque isso vai gerar a prática, vai se tornar natural na nossa vida. Daqui a pouco a gente se acostuma com esse trabalho semanal, daqui a pouco é um trabalho diário. Quando a gente percebe, a gente está vendo alguém em sofrimento e a gente já ativamente vai para ajudar. E isso gera um hábito. A Joana de Ângeles tem um termo para isso. Ela fala de automatismo moral. A gente se esforçar para fazer o bem, para se acostumar e criar o hábito. Os romanos já diziam que a repetição é a mãe do aprendizado. Então nós temos que começar a fazer o bem, não importa o que temos dentro de nós. E a beneficência não é só fazer o bem porque é bonito, porque existem muitas dificuldades no mundo, desigualdades no planeta, porque tem muita fome, tem muita miséria. Não, é porque esse é o caminho para construirmos a nossa felicidade, no nosso interior e no nosso coração. Isso vai nos tornando sensíveis à dor do outro. Não é fácil. É quase como uma arte. Mas aqueles que são artistas sabem, ainda que nós não nascemos com dom, a prática é que vai nos aprimorando. Há um ditado que diz que a prática leva à perfeição. E é por isso que a beneficência, esse ato de ajudar, ainda que sem vontade real de fazer, com o tempo vai se enraizando como uma necessidade íntima, a ponto de eu ver uma pessoa necessitada de amparo e sem que ela precise me dizer, eu vou lá e ajudo. Muitos de nós procuramos fazer o bem com o objetivo de herdar a vida eterna. Kardec também se preocupou com isso no Livro dos Espíritos. E daí ele fez a questão número 906, que diz o seguinte: aqueles que fazem o bem pensando no futuro que vão ter por ter feito a vontade de Deus, por ter agido bem, são culpados por isso? Ou seja, eu sou culpado por fazer o bem pensando com interesse de que eu vou ser feliz? Não tanto no outro, pensando mais na gente? Os espíritos respondem: não, ou seja, eu não sou culpado. Assim como sabeis que fazendo mal terás um futuro desditoso, deveis pelo discernimento saber também que fazendo o bem terás um futuro feliz. Aí o complemento: mas que isso não o envaideça. Ou seja, eles dão um puxão de orelha, eles nos pedem para termos atenção, para a gente fazer o bem sem vaidade, com desinteresse. Ou seja, a gente se preocupar com aquele que está recebendo o ato, né, de ajuda. E um exemplo disso é aquela parábola que todos nós já conhecemos e ouvimos muito falar, a parábola do bom samaritano, que eu vou tomar a liberdade de contar aqui. Então diz que um doutor da lei chegou ao Cristo e perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O Cristo, percebendo que intimamente o doutor da lei procurava uma forma de o tentar, lhe responde: o que diz a lei? E o doutor diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faze isso e herdará a vida eterna. E para que o doutor não saísse por baixo, para que ele tentasse mais uma vez uma forma de pegar Jesus na curva, ele faz a pergunta adicional:
Mas quem é esse próximo? E Jesus então conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, até que no meio da estrada ele é preso, pego por homens maus, ele apanhou, foi espoliado e deixaram esse homem semi-morto caído no chão. Passa um sacerdote a largo, ou seja, a distância, com indiferença, e sequer se imobiliza na intenção de ver o que estava acontecendo, nem foi movido para curiosidade. Aí uma observação, nessa figura, o sacerdote, ele é mais digno de pena do que aquele que está caído no chão, porque ele tem um conhecimento da lei de Deus, e portanto ele tem condições de, pelo menos intelectualmente, se sensibilizar com o fato, e não o faz. Depois passa um levita, e também, repetindo a ação do sacerdote, pouco se importa com aquele homem caído. Enfim, passa o bom samaritano, que não apenas ajuda, como dá recursos materiais e leva ele numa estalagem, cuida dele e pede para o dono da estalagem para que ele cuide do homem, ele deixa um dinheiro a mais e que na volta ele vai recompensar o dono da estalagem com algum custo a mais que ele tenha, né? Jesus, depois de contar aquela parábola, faz uma pergunta então ao doutor da lei. Para vós, qual parece o próximo do homem que estava caído no chão? Olha que interessante. Porque Jesus inverte a pergunta. Ele muda o foco. É como se ele dissesse assim: se você estivesse na condição do homem caído no chão, o que você esperaria que as pessoas fizessem para com você? Também dá para imaginar assim: quem você acha que é o mais próximo da sua dor? Quem você acha que mais se colocou no seu lugar? Quem teve mais simpatia ou empatia com você? Quem agiu com mais solidariedade? Aí o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia ou compaixão em relação àquele homem. Jesus muda o jogo, justamente para suscitar o sentimento de nos colocar no lugar do outro. E ele instituiu isso como um propósito para que nós possamos herdar a vida eterna. Então a virtude de ser benevolente tem a ver com o desinteresse. O que é o desinteresse? É a boa vontade de coração. Se o bem tem um interesse, ele não é virtuoso, como diz o filósofo Cosme Massi. Também Kant diz que se alguém fizer o bem desinteressadamente, desenvolve uma virtude. E a gente sabe também, lá no livro A Gênese, no capítulo 7, que toda a virtude que a gente desenvolve, ele é um ponto, um fator de felicidade. E toda falta ou erro que a gente ainda comete é um fator de infelicidade. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos 3 ordens da escala dos espíritos, segundo Allan Kardec. Então, é classificado assim: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Na terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos, que eu me enquadro nisso, acredito que nós aqui nesse planeta somos espíritos imperfeitos, predomina a ignorância e as paixões. Nós sentimos ódio, sentimos rancor, sentimos raiva, egoísmo, orgulho, preguiça, ou seja, nós somos imperfeitos. A escala, a segunda ordem dos espíritos bons, predomina
o desejo do bem, de fazer o bem, de ajudar o próximo. E na escala dos espíritos puros, que é a primeira ordem, eles já atingiram a perfeição máxima. Só pensam no bem e amam indistintamente. Para que a gente possa atingir o primeiro nível, nós precisamos fazer esforços. E esse processo começa lá quando a gente é bem imperfeito, onde a gente faz o mal. Depois a gente vai se desenvolvendo ao ponto da gente não fazer o mal, mas também não fazer o bem. De vez em quando a gente faz o mal, de vez em quando a gente faz o bem. Daí depois vai chegar um momento que a gente vai fazer o bem. A gente vai ser beneficente. A gente vai conseguir fazer mais o bem. Ao ponto da gente chegar lá para frente de fazer o bem com desinteresse. Aí sim, a gente vai ter a virtude da bondade, da benevolência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o São Vicente de Paula nos orienta. Ele diz: não pode a alma elevar-se às regiões, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. O nosso estado mental determina o mundo onde estamos. Os mundos para quais iremos depende da nossa vibração. Por isso é importante hoje, na vibração que a gente está, trabalhar o bem, trabalhar a bondade, para que a gente possa um dia chegar a mundos superiores. E eu preciso aprender a me amar com caridade. Senão, eu não terei condições de amar o outro. Quando eu entendo as minhas limitações, eu sou mais tolerante com a limitação dos outros. Se eu não aceito as minhas limitações, eu terei dificuldades de aceitar as limitações dos outros. E também, como que eu posso me mudar se eu não enxergar os meus defeitos? Então é importante eu me conhecer, porque senão eu vou achar que tudo está bom e eu não preciso mudar. Para começar o processo de mudança, eu preciso me conhecer. Por isso Santo Agostinho respondeu, a pergunta de Kardec, do conhece-te a ti mesmo. Então a nossa primeira obrigação é amar o próximo. Mas daí eu pergunto, quem que está mais próximo de nós? Porque a palavra próximo significa próximo mesmo. É verdade, é próximo. Os mais próximos de nós é a nossa família. Muitas vezes a gente faz fora o que não faz dentro de casa. Um exemplo, no centro espírita, como a gente age com os nossos amigos, os abraços, os beijos, o respeito todo, E quando a gente chega em casa, muitas vezes, a gente atravessa uma palavra, a esposa, o marido, o filho fala de um jeito e a gente já explode, ou não trata com o respeito que a gente deveria. Então, a família é o mais próximo que a gente tem. E a gente tem que se dedicar em todos estarem sempre harmonizados e todos estarem bem dentro de casa, principalmente. No livro SOS Família, a Joana de Ângeles diz que é justamente na família que devemos exercitar os primeiros acordes de bondade. Afinal, família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação
graças à contingência reencarnatória. Ou seja, quando a gente vive a nossa vida, erros a gente comete. A gente acaba magoando pessoas, criando inimigos. A gente tem, muitas vezes, dentro do nosso trabalho, né, situações que nos afastam um do outro. E pela justiça divina, Deus permite que os nossos inimigos, muitas vezes, reencarnem juntos de nós, dentro da família. Pois é dentro da família o lugar perfeito para que a gente desenvolva o amor, que a gente aprenda a se amar. Então é dentro da família que estão aquelas pessoas que têm conosco desajustes, como diz a Joana de Ângeles. Então a família é a nossa maior responsabilidade. Aí na pergunta 888, o Allan Kardec pergunta para os espíritos: reprovais a esmola? Veja, é um cotidiano nosso, né? A gente frequentemente se depara com situações de pessoas pedindo esmola para a gente. E o que os espíritos dizem então? Será que a gente tem que dar esmola? Será que não tem? Eles respondem: não reprovamos a esmola, mas muitas vezes a forma como ela é feita é que é equivocada. Então, eles estão nos puxando a orelha de como a gente dá a esmola. Se a gente dá pensando no próximo, ou se a gente dá para se livrar do problema. Se a gente dá para ajudar a pessoa, ou se a gente dá para se sentir mais superior. Como que a gente dá a esmola? A verdadeira caridade, ela é habilidosa para dissimular o benefício, de uma forma que pareça que nós não estamos ajudando. É como se nós estivéssemos sendo beneficiados. Olha que interessante. Então, de novo, a gente tem que dar esmola parecendo que a gente está fazendo um favor e que o benefício é nosso. Ajudar sim, fazer o bem sim, mas não humilhando aquele que recebe o benefício, revestindo de amor, de empatia, como se nós estivéssemos nos colocando no lugar do outro e pensando assim, ó, como nós gostaríamos de receber aquele benefício se estivéssemos naquele lugar? Nós gostaríamos de receber com pompa a ponto da gente ser humilhado? Ou com carinho e com respeito? Às vezes, as maiores necessidades são aquelas veladas. A pessoa, por algum motivo, já pediu tanto e já foi tão mal paga com a indiferença, com a agressividade, que sente até vergonha de pedir novamente. Por isso que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente precisa perceber aqueles que estão precisando realmente. Um exemplo bem interessante disso é da irmã Dulce, que ela batia de porta em porta para pedir para os outros. Ela se antecipava ao pedido de socorro, como se ela estivesse adivinhando a necessidade dos outros. E tem uma história bem bonita, contada pelo Divaldo Franco, quando ele conheceu a própria irmã Dulce. Ele estava no ônibus, indo para o seu trabalho, estava sentado à janela, estava ali tranquilamente, era um dia muito quente, de muito sol em Salvador. Aquele sol que parecia uma lua no meio-dia. Quando ele olha para a janela e ele vê uma senhora franzina, fraquinha, já curvada com o peso da idade, carregando um homem com o braço dele passando pelo pescoço dela, né? E ela caminhando com bastante dificuldade. E Divaldo pôde observar pela janela que o homem tinha muitas cascas de ferida espalhadas pelo corpo. E ele viu que ele estava doente e talvez não conseguisse mais caminhar sozinho. Então ele decide descer do ônibus. Ele estava indo trabalhar, o horário apertado,
Ele podia fazer como sacerdote ou como levita, passar a largo, ser indiferente, fingir que não viu, que estava dormindo, mas o aguilhão da consciência o apertou e propõe que ele descesse. E é isso que ele fez. Veja, a irmã Dulce não pediu e nem conhecia ele até então, mas ele sentiu o apelo em ajudar. Isso também é um treinamento. Ele desce, se aproxima e diz: será que eu poderia acompanhar a senhora? Aqui a gente vê mais uma lição. Lembra que a gente falou sobre aquela caridade que se reveste como se nós não fôssemos os beneméritos, mas fôssemos os beneficiados pelo ato da caridade? Será que eu poderia acompanhar a senhora? Como quem diz, eu poderia usufruir da sua companhia? E ela diz: ah, meu filho, eu te agradeço a sua caridade e bondade, mas deixa eu te contar, esse homem está com lepra, em estado terminal, e corre o risco de você, se aproximando dele, contrair essa doença também. E você é tão jovem, ainda tem tanto para viver, eu vou aqui devagarinho, a gente vai chegar lá. Mas Divaldo insiste: a senhora me desculpa a insistência, mas é que eu sou muito teimoso. E deixa eu contar uma coisa, eu também tenho lepra, mas a minha é ainda mais grave do que a desse homem, porque a desse homem tem chagas postulentas sobre o corpo todo, e a minha lepra é moral, e eu sou cheio de imperfeições morais, e eu ajudando a senhora, eu ajudo a mim mesmo. Por favor, deixe que eu acompanhe. E ela então, surpreendida com aquela argumentação inesperada, permite que ele a acompanhe. E foi assim que Divaldo conheceu a irmã Dulce. Ele vai até o hospital, dá passe no homem, ajuda nos curativos, e pouco tempo depois aquele homem desencarna. O homem volta anos mais tarde, como conta Divaldo, para agradecer aquela ação. Então, todo ato de bondade tem o seu retorno. Quando a gente pratica o bem para alguém e essa pessoa é ingrata, pela sua percepção não nos agradece, muitas vezes a gente pode ficar chateado, mas não fique. Independente da ação da pessoa, o importante é o nosso ato. Sempre a espiritualidade está conosco e a gente sempre é recompensado por um ato de bondade. Pode ser que aquela pessoa ingrata tenha do lado dela um ser espiritual, a mãezinha, o paizinho, aquele que o ama. E vendo a gente fazer um ato de bondade, esse espírito guarde no coração uma gratidão. E quem sabe um dia, quando a gente estiver numa situação difícil, precisando do auxílio, não é esse espírito que vem ao nosso socorro. E quem sabe também, essa pessoa ingrata, lá na vida espiritual, depois de desencarnar, quando for repassar os seus atos da vida, não veja o que ele fez e se arrependa, e queira, de alguma forma, nos ajudar, ou ajudar outras pessoas, como ele também foi ajudado. Então, todo bem é uma sementinha plantada que um dia vai florescer. E temos sempre que ter em mente que nós somos as ferramentas dos nossos amigos superiores espirituais. Eles sempre querem fazer o bem, eles sempre querem nos ajudar. Nós que muitas vezes não permitimos pelos nossos pensamentos e pelas nossas vibrações. Quando a gente se propõe a fazer o bem, nós estamos nos transformando numa ferramenta para que eles possam agir sobre nós. E eles possam então praticar o bem maior que eles podem fazer. E nós somos as ferramentas deles. Então,
cabe a nós decidir como que está a minha vida. A minha vida está difícil? Minha vida está infeliz? Por que não mudar? A gente tem que aproveitar essa encarnação, porque reencarnar é difícil. No mundo espiritual, a nossa realidade é mais ampliada. Quando a gente encarna, a gente tem que vir pronto para as nossas provas e expiações. E a gente vem também cheio de medos, cheio de preocupações. Cada situação que a gente tem que passar é muito bem planejada pela espiritualidade. E não é um movimento fácil. Então, estar encarnado aqui agora é uma bênção. E nós temos que agradecer e saber que a gente tem que aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. Então, para isso a gente tem que mudar o nosso panorama mental, os nossos pensamentos, né? E nessa pandemia, nesse isolamento social que estamos, é muito importante a gente estar ligado à espiritualidade, ligado a pensamentos bons, ligados a Jesus, que isso vai nos ajudar bastante e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que amam. Lembrando então o que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Muito obrigado.